Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, o interior e o resto da humanidade. Bem, meus filhos e filhas, estamos de volta para o caminho da vitória e hoje, dando continuidade, classe de palavras, como nós já havíamos falado. Só que especificamente hoje, nós vamos ver os pronomes. Pronomes. Professor, e o que é isso? Veja, eu era menino, século IV, quando Dionísio criou a gramática. E o que acontece? É óbvio que o século IV é diferente de hoje. Hoje nós temos várias classes. Naquela época eram poucas. Mas onde eu quero chegar? Quero chegar ao seguinte: o pronome é pronome, porque vocês vão ver que dentro de uma frase, o pronome ou ele acompanha o nome, ou ele faz papel de nome. É por isso que levou o nome de pronome. Existem os nomes e os pronomes. Porque dentro de uma frase, isso é morfossintaxe. Dentro de uma frase, o pronome ou ele acompanha o nome, ou ele faz papel de nome. Veja só, olha só que coisa linda. Eu digo o seguinte, ó: meu filho leu vários livros. Eu sei que nós não vimos ainda a classificação de pronomes. Mas vamos analisar dentro de uma frase. Veja, meu filho leu vários livros. De acordo com essa frase, quem foi que leu vários livros? Meu filho. Nós estamos falando de meu filho, ó. Meu filho aqui é o agente da ação. Meu filho é o agente da ação. Nós estamos falando dele, ele é o sujeito, certo? Estamos falando de meu filho é o agente da ação, ele é o sujeito. O que foi que nós aprendemos na aula passada? Que o substantivo, ele fazia papel de núcleo de uma função. Então vamos lá. Quem é que realmente leu vários livros? Meu ou filho? Perceba que desse sujeito, desse agente da ação, filho é a palavra mais importante, é o núcleo. E o que foi que nós aprendemos na aula passada? Que quem fazia papel de núcleo dentro de uma frase, era um substantivo. Então o que acontece, ó? Meu filho, o meu está acompanhando o substantivo. Então coloque aí na sua cabeça, veja, relembre aí comigo. Meu filho não é seu, não é dele, é meu, ó. Lembra-se da ideia de posse? Quem lembra como é o nome desse pronome possessivo? Pronome possessivo. Não vamos ver a classificação, mas já estou adiantando. Então, meu, seu, nosso, da ideia de posse é pronome possessivo, certo? Mas perceba que nessa frase, esse pronome possessivo acompanha o substantivo. Perceba que nessa frase, o pronome possessivo acompanha o substantivo. Então, além dele ser pronome, que a gente sabe que ele é um pronome possessivo, ele é um pronome, ó. Pronome possessivo continua sendo, mas nessa frase é um pronome possessivo adjetivo. Então relembra aí, ó. Todo pronome que acompanha o substantivo, além de ser o que ele está em função adjetiva. Ele é um pronome adjetivo. Então, dentro de uma frase, todo pronome que acompanha o substantivo, além de ser o que ele também é pronome adjetivo. Vamos continuar. Meu filho leu vários livros. Meu filho leu o quê? Vários livros. Veja, foi o que eu falei para você. Meu filho
filho é o agente da ação. Nós estamos falando de meu filho é o sujeito. Agora, ó, ele leu vários livros é o objeto da ação de meu filho, é o objeto da ação. Lembra lá da tia Fátima do ensino fundamental, que ela ensinou para vocês que tinha um objeto direto e o objeto indireto? Pois é, objeto tem o nome de objeto, mas pode se referir a uma pessoa ou uma coisa. Então veja, ó, eu beijei minha filha. Eu beijei quem? Minha filha, ó. Minha filha aí foi o objeto da ação. Ela é uma pessoa, mas ela é o objeto da ação. E aqui, ó, meu filho leu o quê? Vários livros. Esses vários livros foram lidos por ele, é o objeto da ação. Então isso aqui, ó, é o agente da ação, é o sujeito. E aqui é o objeto da ação, ó. O agente e o objeto. Certo? Mas vamos para cá. Meu filho leu o quê? Vários livros, certo? O que foi que realmente ele leu? Vários ou livros? Livros, ó. Então, desse objeto aqui, ó, dessa função, ó, livros é a palavra mais importante. É o núcleo. E foi o que eu disse para você, quem fazia papel de núcleo? Um substantivo. Aí volte, ó, vários livros. Quantos? Vários. Quais? Vários. Isso é o que nós chamamos de pronome indefinido. Nós vamos ver a classificação ainda, eu só estou me adiantando. Então aqui esse pronome é um pronome definido porque é uma quantidade vaga, eu não tenho noção de quantos livros sejam. Então, ó, esse vários é um pronome definido, eu sei. Só que nessa frase, esse pronome acompanha o substantivo. Nessa frase, esse pronome acompanha o substantivo. Foi o que eu falei para você? Todo pronome que acompanha o substantivo estará em função adjetiva. O nome disso é morfossintaxe. É a morfologia dentro da frase. Então, dentro de uma frase, o pronome que acompanha o substantivo, além de ser o que ele é, ele também é pronome adjetivo. Então, até agora, ó, você já sabe, ó, dentro de uma frase, todo pronome que acompanha o substantivo é pronome adjetivo. Só para ficar bonito, ó, é um pronome indefinido, continua sendo, só que pronome indefinido adjetivo. Aí eu digo assim, ó, eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Veja, quem é que gosta de ler? Eu, que é o sujeito, é o agente dessa ação. Eu gosto disso, eu gosto de ler. Eu aqui é o agente da ação, certo? Nós vamos ver daqui a pouco a classificação dos pronomes. E na classificação, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são chamados de pronomes pessoais. Nós vamos ver daqui a pouco. São pronomes pessoais. Eu é pronome pessoal, certo? Mas veja que nessa frase, esse eu é o sujeito e esse eu é o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Se ele é o núcleo do sujeito, veja, ó, quem é que faz papel de núcleo? Substantivo. Quem é que faz papel de núcleo? Ó, substantivo. Então a palavra eu continua sendo um pronome pessoal. Mas como esse pronome pessoal nessa frase é o núcleo, além de ser pronome pessoal, ele é um pronome pessoal substantivo. O que é que você vai concluir? Que em qualquer frase há uma palavra que ou acompanha o nome ou faz papel de nome. Então adivinha como é o nome desse troço? Pronome, porque ou ele acompanha o nome ou faz papel de nome. Por isso que ele é pronome. Então isso dentro de uma frase. Além do que ele é, ele pode ser ou adjetivo ou substantivo, dependendo de uma frase. Tranquilo, né? Agora o que acontece? Veja, dentro da língua portuguesa, o pronome ele pode ser classificado.
Você pode dividir esse pronome em uma subdivisão, quer dizer, eu tenho os pronomes e posso dividir em grupos. Vamos lá? Então veja, eu tenho aqui, ó, a classificação dos pronomes. A classificação dos pronomes, quer dizer, além de na frase serem substantivos e adjetivos, eles podem, dependendo da função, pertencer a uma classificação específica. Então vamos lá. Vou começar com o que nós chamamos de pronomes pessoais. Professor, o que é isso, hein? Professor, o que é isso, hein? Tenha calma. Veja, em português, nós temos a primeira pessoa, que é a pessoa que fala. A primeira pessoa, que é a pessoa que fala. São as pessoas do discurso. Se você pegar um texto, você tem as pessoas dentro desse texto, do discurso. Então imagine que a primeira pessoa é a pessoa que fala. A segunda pessoa, é a pessoa com quem eu falo, é o interlocutor. E a terceira pessoa é a pessoa de quem eu falo. A primeira, a segunda e a terceira pessoa, primeira, segunda, terceira pessoas do discurso. Veja, existem alguns pronomes que se referem a essas pessoas, que fazem o papel dessas pessoas. Adivinhe como é o nome desses pronomes pessoais? Pronomes pessoais. Lindo, né? Pronomes pessoais. Aí o que acontece? Eu sei que você em casa, claro, né? Acho que a maioria não viu latim na escola. Eu, que sou um ser humano mais velho, vi latim no ensino médio e vi latim na universidade, não é? Quem faz letras, no mínimo faz 2 cadeiras de latim, no mínimo. São 3, mas no mínimo faz 2. Então, o que acontece no latim? Quem estudou latim sabe que existem os casos. Cada caso tem uma função. Em português, nós também temos os casos. Então, por exemplo, eu tenho um pronome pessoal, veja, do caso reto. Vale, professor, o que é isso? Tenha calma. Pronome pessoal do caso reto são os pronomes que fazem papel de sujeito. Pronome pessoal do caso reto, professor, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. São os pronomes pessoais do caso reto. Eles fazem o papel de sujeito. Quer dizer o que, professor? São eles que conjugam os verbos. Lembra na época da tia Fátima que você ia conjugar o verbo? Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. São os pronomes que conjugam os verbos. Então, eu estudo, tu estudas. Eles conjugam os verbos. Então perceba, eles conjugam, fazem o papel de sujeito. Olha, eu serei aprovado. Amém. Eu serei aprovado. Quem é que vai ser aprovado? Eu, que é o sujeito do verbo aqui, ó. Nós venceremos. Quem é que vai vencer? Nós, ó, que é o sujeito desse verbo. Então, os pronomes pessoais do caso reto são os pronomes, teoricamente, que conjugam os verbos. Eles fazem um papel de sujeito, eles são o agente da ação. Só que, além do caso reto, nós temos os pronomes do caso oblíquo. Os pronomes do caso oblíquo. E aí agora você vai trazer à tona a sua memória afetiva. Vai fazer emergir a sua memória afetiva. Lembra como é que você cantava lá no ensino infantil? Como é que você cantava com a tia Fátima? Como era? Hein? Como era? Mim comigo. Ai, que lindo. Tete contigo. Cesse consigo. Todo mundo. Mim comigo. Ei, tete. Estão lembrando dos pronomes oblíquos? Pois é, você viu com a tia Fátima no fundamental. Os pronomes oblíquos,
eles são os complementos, são os objetos. Então eu tenho um agente da ação, ó, ou do caso reto, e os oblíquos, ó, os complementos. Vale. Então veja. Ai, professor, ai, que loucura. Olha aqui, diretora, me acompanha, tá aqui, ó. Do caso oblíquo. Então, do caso oblíquo é porque esses pronomes fazem papel de complementos. Complementos verbais. Complementos. Então, os pronomes podem exercer outras funções. Quem faz papel de sujeito, caso reto. Os oblíquos, as outras funções. Então perceba, eu posso dizer o seguinte: professor, ai professor, eu amo ela loucamente. Ai que lindo, eu amo ela loucamente. Você sabe que isso não pode ser escrito. Você pode falar, porque a língua oral, ela burla a gramática. Você pode até, ai, eu amo ela, ai, eu gosto dela, sou louco por ela, eu amo ela, eu beijo ela. Veja, quem é que ama ela loucamente? Eu, sujeito, certo? Porque eu é um pronome do caso reto e faz papel de sujeito, certo? Então ele é o agente, certo? Só que veja, ó, quem ama alguém. Quem ama alguém. Você ama seu filho, você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama alguém. Pode até amar algo nessa vida, mas você ama alguém. Quer dizer, o verbo amar, ele pega um objeto da ação. Você beija alguém, você abraça alguém, você ama alguém. O objeto da ação, ó. Ela, gente. Eu, tu, ele, ela. É do caso reto. Eles fazem o papel de sujeito. Se é do caso reto e faz papel de sujeito, eles não podem ser o objeto da ação. Então esse ela aqui não é para estar aqui, ó. Ele não pode ser o objeto da ação. Lembre-se aí em casa, ó. Ele e ela, nós, vós, eles e elas só podem ser objeto da ação. Presta atenção em cá, presta atenção. Só pode ser o objeto da ação se tiver uma preposição antes. Vou repetir, presta atenção. Larga essa bolacha aí, ó. Presta atenção. Ele e ela, nós, vós, eles e elas só podem fazer papel de objeto, de complementos, se tiver uma preposição antes. Se tiver uma preposição antes. Se não tiver preposição antes, não pode. Então, ó, tem preposição aqui, ó? Tem não, então não pode. Eu tenho que trocar por um oblíquo correspondente. Então você sabe, ó, eu, caso reto, mim, comigo, são os correspondentes oblíquos. Ó, tu, caso reto, ti, contigo, são os oblíquos correspondentes. Ele e ela, caso reto, aí tem, ó, a, os, as, lo, la, los, las, no, na, nós, nas, cis, li, são os oblíquos correspondentes. Então você tem os oblíquos correspondentes. Ela, o oblíquo correspondente de ela é a. O, a, os, as. Esse a é alguém do sexo feminino. Então, ó, eu amo ela ficaria assim, ó. Ó, eu a amo loucamente. O oblíquo o é alguém do sexo masculino. Beijei meu filho, beijei o. Eu vi o professor, eu o vi. Já o a é alguém ou algo do gênero feminino, ó. Eu amo minha filha, eu a amo. Então, ó, quem é que ama? Eu, que continua sendo sujeito, certo? E você ama alguém, nesse caso, esse a faz o papel de alguém, ó. Ele é o complemento desse verbo. Esse a é alguém. Eu a amo loucamente. Aí veja, ó. Ai, professor, beijei ela. Ai, beijei ela com sofreguidão, professor. Beijei ela com sofreguidão. Sofreguidão quer dizer com desejo, com ambição, com vontade. Então beijei ela, ó.
Beijei sou eu beijei, certo? O problema é que quem beija, beija alguém ou beija algo. Quem beija, beija alguém ou beija algo. Esse algo, alguém é o objeto da ação. Porque você beija alguém ou beija algo. Então beijei ela, ó. Ela tem preposição aqui? Tem? Tem não. Então não pode ser, gente, ó. Não pode ser o objeto da ação, não pode. Eu tenho que trocar por um oblíquo correspondente, ó. Como é que fica, ó? Beijeia, beijeia, com sofreguidão. Agora sim, ó. Eu troquei o do caso reto por um oblíquo correspondente. Aqui, ó. Não é lindo? Estão chorando. Lindo, né? Vamos continuar, ó. Ei, professor, ei. Mataram ele, professor. Mataram ele ontem. Ixi. Ei, mas diz aí. Aquelas fofocas. Cara, professor, tu nem sabe. Mataram ele, ó. Prenderam ele, depois mataram ele. Ele, ó, tem preposição aqui, ó? Tem não. Então, a palavra ele, se não tem preposição, ela não pode ser o objeto da ação. Você tem que trocar por um oblíquo correspondente. Então, ó, ele, ó, não pode, ó, ser o complemento. Eu tenho que trocar por um oblíquo correspondente, que seria isso aqui. Nós vamos daqui a pouco mostrar, aprender como é, relembrar como é que faz, ó. Mataram-no ontem. Professor, você viu aquele homem cruel que fez aquela barbaridade? Veio, mataram-no ontem. Mataram-no, prenderam-no e depois o mataram. Mataram-no. E assim por diante. E assim por diante. Então você vai ver que eu tenho que usar os oblíquos correspondentes. Os oblíquos correspondentes. Veja, ó. Ó. Ei, professor, vou beijar ela. Não, gente. Já que eu usei o verbo beijar, vou colocar abraçar. Ó, professor, vou abraçar aquele professor. Vou abraçar ele. Mesma coisa, ó. Vou abraçar ele? Não, porque, ó, quem abraça alguém ou abraça algo. A palavra ele, ó, não tem preposição, ó. Ela não pode ser o objeto da ação. Porque você abraça alguém ou abraça algo. Ficaria assim, ó. Vou abraçar. Agora sim, agora deu certo. Então, gente, quem faz papel de sujeito são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles e elas, certo? Quem faz papel de complementos são pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, se, consigo. O, a, os, as. Lhe, lhes. Nos, vos. E as variações do o, a, os, as, que é lo, lá, los, las. No, na, nós, nas. Então, são esses que fazem papel de objeto, são esses que fazem papel de complemento. Deu para entender mais ou menos? Professor, tem uma coisa que eu nunca lembro. Quando é que eu uso o ti com i e o ti com e? O si com i e o si com e? Professor, não estou lembrando. Não. Tenha calma. Tenha calma. Veja, só para você relembrar. Ó. Tá aqui os oblíquos. Ó. Dá para ver aqui, diretora? Está aqui os oblíquos. Ó. Então imagine, ó. Se eu tiver... Ó, um verbo, eu posso colocar aqui, ó, o me, o ti e o si desse lado ou desse lado, vai depender da situação. Ele se liga. O mi com e, o ti com e e o si com e, eles se ligam diretamente ao verbo. Pode estar do lado de cá, depende da situação, pode estar do lado de lá, mas ele se liga diretamente ao verbo. Então eu posso dizer o seguinte, ó, ela me amou. Veja, ó, é o mi, ó, com e, por quê? Porque ele está ligado diretamente ao verbo, ó.
beijou-me. Veja, ó, é o mi com E, ó. Por quê? Porque está ligado diretamente ao verbo. Isso vale para o ti e para o si. Diretamente ligado ao verbo. Claro que se tiver depois, ó, tiver do lado de lá, tem que ter o hífenzinho aqui. Aqui antes não, mas não. Ligado ao verbo. O que acontece? É que se houver uma preposição, aí muda, ó. Aí é o mim, o ti e o si. Só se usa mim, ti e si se houver uma preposição antes. Se houver uma preposição antes. Mim, ti e si se houver uma preposição antes. Se estiver ligado diretamente ao verbo, ou do lado de cá, do lado de lá é o mi com E, o ti com E e o si com E. Olha aqui, ó, veja, ó. Confiou em mim, ó. Veja, ó, a preposição, ó. Não é lindo, ó? Entregou a ti, ó. Voltou a si, ó. Sempre vai ter uma preposição antes. Sempre vai ter uma preposição antes. E aqui se ligar diretamente ao verbo. Tranquilo? Então a gente viu até agora, não é? Você viu que o pronome dentro de uma frase, ou ele é adjetivo quando ele acompanha o substantivo, ou ele é substantivo quando faz papel de núcleo. Nós vimos também que existe uma classificação. Então nessa classificação até agora a gente viu o pronome pessoal do caso reto, que faz papel de sujeito, que conjuga os verbos, né? Ou faz papel de complemento, que são os oblíquos. Os oblíquos fazem o papel dos complementos e dos objetos. E vimos que o mi, o ti e o si com E acompanha o verbo do lado de cá, ou do lado de lá, depende da situação. E o min, o ti e o si com I sempre virão antecedidos de preposição. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou parar aqui, você vai esfriar a cabeça. Paz, fé, discernimento e até a próxima aula.